Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal aqui, Mente Holística. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial. Nós vamos ter uma conversa muito interessante, eu tenho certeza. É a Jane Rocha. Ela trabalha com inteligência emocional através do Eneagrama. E, logicamente, a gente não vai parar nisso, né? Porque ela tem outras especializações, ela já está trabalhando com isso já tem um tempo. E a gente tem esse, né, o nosso podcast se chama Mente Holística, exatamente porque a gente vai dentro da filosofia holística, com o objetivo de trabalhar o ser integral, corpo, mente, espírito. E aí agora vamos bater esse papo aqui bem legal com a Jane. Jane, que prazer você estar aqui com a gente hoje, comigo, né? E aceitado o meu convite. Isa, eu que agradeço, me senti muito honrada quando você me fez o convite, né? É um tema muito interessante, necessário nas nossas vidas, né? Falar sobre inteligência emocional, como Sim. desenvolver inteligência emocional. Então, é um prazer, eu que agradeço você por esse convite, tá? Me sinto honrada. Que bom, então. Eu sei que nosso papo vai ser bom mesmo. Vai, Porque já vi que sim, pela nossa conversa de bastidores Então, ali. porque, lógico, eu vou querer saber, né, onde você nasceu, quem que é a Jane, como que começou e como você chegou até onde você chegou hoje, trabalhando, né, além da outra profissão, com isso que é tão importante, realmente, como Sim. você falou. A minha formação, Isa, eu sou bacharel em Direito, né? Mas desde muito cedo eu já tenho esse gosto por entender de gente, por entender de emoções, né? Eu me Uhum. lembro que eu estava no ensino fundamental e eu li uma coleção inteira de Freud da minha professora, né? Olha Tinha que lá os meus 14 anos, né? E nossa, já era bem interessada nessas questões, diferente né? até Sim, nessa idade. diferente, né? E eu até, assim, agradeço muito ela, porque ela se dispôs e me entregou os livros, e eu lia e amava, eu amava, Olha né? que coisa boa. Então, desde muito cedo eu percebo assim, claro que não foi consciente nessa época, era mais uma coisa bem espontânea mesmo, mas hoje Uhum. quando eu olho para trás, eu vejo que já tinha esse gosto, né, por essa área de entender de gente, né? E eu Uhum. amo gente, Isa, eu adoro gente, eu adoro estar com pessoas, né? Uhum. Eu falo que sou uma pessoa que eu não vivo sozinha, né? Sim. E desde muito pequeno eu consigo olhar para trás e ver isso, esse prazer de estar com pessoas, de ajudar pessoas, né? Isso Uhum. é da minha alma, isso, né? Uhum. E eu sou de uma família pequena, era só meu pai, minha mãe, eu e meu irmão, né? Uhum. E você perguntou onde que eu nasci praticamente na roça, viu, Isa? Ah, que legal. Eu também, eu Eu sou também. filha de agricultores, né? Então, eu não nasci na roça, mas eu morei até os 6, 7 anos de idade na roça. E quando eu falo roça, era roça mesmo, viu? Sim, Era eu sempre sei. no meio de uma lavoura de arroz, de feijão, né? Então, fui criada nesse ambiente, assim, e eu tenho muito orgulho de falar isso, porque foi uma infância muito feliz, né? Nossa, Com muita natureza. liberdade, contato com a natureza. É. Claro que a gente tinha as dificuldades, né, Isa? Porque eu me lembro assim, não tinha luxo na minha infância, né? Sim. A gente comia muito bem, mas era o que plantava, o que criava no fundo do quintal, né? Então eu fico vendo assim, igual. Eu me lembro que a gente comia chocolate uma vez ao ano, É, olha mas é só. isso mesmo. No Maçã era Natal, tão raro, eu acho, quando imagina. a dona da fazenda levava pra gente uma cesta de Natal, né? Aham. Mas assim, era tempos diferentes, né, Isa? Assim, e Totalmente diferente. diferentes, a gente tinha outros desafios, né? E foi uma vida muito, muito difícil, uma vida feliz, uma infância feliz, mas assim com muitos desafios mesmo. Sim. Eu não vi de uma cultura onde as pessoas assim já tinha aquele intuito de formar, fazer uma faculdade. Minha família era muito simples mesmo, né? Uhum, uhum. Então, eu me lembro que quando eu falei que eu queria fazer uma faculdade, nossa, todo mundo assim estranhou. Fui a primeira da minha família que fiz um curso E você nasceu superior, na né? região aqui próxima a Goiânia? Não, eu sou mineira. Eu Ah, nasci tá. numa cidade que chama
Tupaciguara, que fica no Triângulo Mineiro ali, Uberlândia, Tupaciguara, Araguari, né? Minha família do meu pai é toda de lá, a família da minha mãe de Uberlândia, né? Mas eu cresci na divisa de Goiás com Minas, né? Uma cidade que chama Corumbaíba, eu inclusive até hoje tenho casa lá, né? Eu vou para lá sempre, amo, vou te né? contar que eu nasci em Cachoeira Dourada, ali divisa de Goiás com Minas também. Mesmo? Olha Olha só, a gente tem muita coisa em comum, viu, tem Isa? mesmo, com certeza. Então, assim, Isa, eu costumo dizer assim, e não falo isso com sofrimento, a minha vida foi uma vida de desbravar, em todos os sentidos, né? Culturalmente, financeiramente. Então, eu viajava para fazer a faculdade, né? Chegava em casa de madrugada, já trabalhava no outro dia, né? E era estrada de terra, e às vezes, muitas vezes, o ônibus quebrou no meio do caminho, né? E a gente chega... Não, assim, não tinha como vestir uma roupa branca para ir para a faculdade, viu isso? Imagina. Porque imagina estrada de terra, né? Mas, assim, foi isso que me moldou para ser quem eu sou hoje, né? Eu converso muito com a minha filha, né? Eu tenho uma filha de 24 anos, né? E eu falo para ela assim que não é qualquer coisa que me abala, não é qualquer coisa que me derruba, né? Porque foi uma vida forjada a ferro e fogo, né? Uma guerreira já desde... Sim, né? E isso, conquista. Isso nos prepara para a vida, né, Isa? Eu costumo dizer assim, tem gente que não gosta de ouvir falar isso, mas eu acho que a gente cresce verdadeiramente na dor. Sim. Na dor, né? É isso aí. E até mesmo quando eu falo de desenvolver inteligência emocional, né? Eu falo que é um processo que é simples, mas também não é fácil, Isa. Claro. Né? Não é um processo fácil. Porque naturalmente, né, e culturalmente também, a gente fala-se muito da inteligência cognitiva, né? Mas não... Agora sim que a gente está vivendo uma revolução, né, desse tema, desse assunto, né? Mas, Isa, há 20 anos atrás, que eu considero isso muito recente, não se falava em inteligência emocional, não se falava de emoções, né? Inclusive, as pessoas que tinham algum tipo de distúrbio emocional eram vistas até com certo tabu, as pessoas tinham vergonha de falar isso, né? Então, geralmente, e eu falo isso porque eu trabalho com desenvolvimento humano já há 11 anos, né? E até hoje as pessoas procuram quando estão na dor, né? As pessoas falam, sim, é importante, é necessário, mas ainda não é prioridade. Não colocou como preventivo, não, né? Algo de acompanhar. Não é algo que se faz naturalmente. Não, eu vou, da mesma forma que eu invisto em fazer um curso para a vida, um curso técnico, né, uma faculdade, a gente não tem o hábito de investir na gente mesmo, né, para a gente desenvolver inteligência emocional. E a gente vê, Jane, que assim, é muito aqui no Ocidente, né? Porque no Oriente é totalmente diferente. Outra cultura, né? Então, aqui realmente está começando essa roda, né? Esse esforço de muitos, né, que trabalham com isso, que estudam para isso. A gente vê que agora, com a internet, com essa coisa da divulgação, é que está ficando mais acessível até para as pessoas saberem que existe, né, curas, que existem pessoas que estão se especializando, como você, olha, há 11 anos, né, trabalhando com isso. Então, assim, é isso. Eu acho que a gente precisa mesmo divulgar, né, você falar, inclusive... E são processos que encurtam o caminho, né, Isa? Eu fico observando assim, claro que a gente, normalmente a gente aprende com as quedas da vida, com a dor, né? Mas quando você conhece algo que te adianta esse processo, que você não precisa viver todas as experiências, né, para conseguir evoluir, isso é muito poderoso, né? E envolve todas as áreas da nossa vida, né? Pessoal, profissional, né? A questão do empoderamento, de saber ser dono de si mesmo, saber se conduzir, isso é transformador nas nossas vidas, né? E foi essa percepção que me trouxe para trabalhar com isso, sabe? Porque eu penso assim, foi tão transformador na minha vida e eu quero levar isso para as outras pessoas também, né? A gente não precisa sofrer tanto para aprender, né? Existem caminhos, existem fórmulas de direcionamento que faz com que a gente evolua num curto espaço de tempo, inclusive, né? Sim, que é como eu falo, né? Que a estrada, você já asfaltou a estrada, né? Para quem quiser chegar, porque você já passou por tudo, então agora é só chegar até a Jane,
né? E tem crenças também, até nesse sentido, Isa. Às vezes as pessoas acham que para se desenvolver emocionalmente, para conquistar o equilíbrio das emoções, às vezes as pessoas acham que leva muito tempo, que eu vou ter que estudar muito, que eu vou ter que fazer anos de terapia, né? E não é assim, né? Existem processos que são práticos, efetivos e que nos proporciona crescer num curto espaço de tempo, né? E isso hoje em dia tem muito, né? Porque a gente fala exatamente o que você falou. Às vezes as pessoas, né, já têm esse conceito de que a terapia vai lá ficar 10 anos falando e tal. Agora não, já existem Sim, essas práticas rápidas, né? Daí a importância desse espaço que você criou, inclusive, Isa, para mostrar isso para as pessoas. Porque tem muita gente que realmente não busca porque não sabe que existe, né? Não sabe que existe, né? Exato. Eu tenho feito muitas lives com alunos meus, né, que para poder dizer isso, porque às vezes quando eu falo eu pareço suspeita, porque eu trabalho com isso, né, mas e tem sido muito legal, né, porque aí eles contam a experiência prática deles, né? Então são de pessoas assim e inclusive com ganhos financeiros que nem era esse o objetivo. Que legal. Eu fiz uma live recentemente com uma aluna minha e ela não tem muito tempo que ela fez, né? E a grande questão dela, porque cada um de nós é uma questão diferente, né? Claro. É um desafio diferente, né? Isso. E ela começava muitas coisas na vida dela, né? E era empolgada, entusiasmada e começava a fazer muitas coisas, mas ela não conseguia concluir. E aquilo gerava ansiedade, gerava estresse, né? E aí, quando ela passou a se conhecer, porque o começo de tudo é isso, né, Isa? Não tem jeito. Autoconhecimento, né? Quando ela começou a se conhecer e aí saber quais eram as forças dela e quais eram os pontos frágeis, que ela começou a trabalhar nisso, né? E aí eu me lembro que na live eu perguntei para ela assim, falei assim, qual foi o seu principal resultado que mais te impactou, assim, que te surpreendeu? Ela falou, Jane, o que mais me surpreendeu foi quando eu tive ganhos financeiros que há muito tempo eu não tinha. E nem era isso que eu estava esperando, né? Olha, porque ela falou assim, meu objetivo era diminuir o estresse, porque eu vivia cansada, correndo atrás de um monte de coisa, chegava no final do mês, eu tinha começado muitas coisas, não concluía, né? E ela disse que quando chegou ao final do mês, que ela viu que ela tinha conseguido concluir as coisas que ela tinha começado, que aí veio o ganho financeiro, que ela falou assim, meu Deus, até isso então, né? É porque às vezes sobrou espaço, né, Jane? Para pensar nisso, exatamente. Cuidar dessa E área, a grande questão, no caso dela, era foco, né? Se manter no foco, não começar muitas coisas aleatoriamente. Escolher o que fosse começar para realmente conseguir concluir, né? Então, o autoconhecimento, ele é empoderador, viu, Isa? Eu falo assim, se as pessoas tivessem noção do quanto você ter o domínio sobre você mesmo, o quanto que isso traz resultados na nossa vida, né? Mas é aquilo que a gente estava conversando antes. A nossa cultura é muito mais de olhar para fora, né? Você aprender a liderar o externo, né? Mas não se fala muito do interno, né? Exato. E aí a gente começa a entender que tudo começa de dentro para fora, né? Se aqui dentro está equilibrado, tudo fora flui com mais... Eu não vou dizer que a gente não tenha problemas externos, né, Isa? Não é isso, né? Não é que você não vai ter mais problemas, né? Mas a forma que a gente lida com os problemas externamente, ela muda, né? A gente consegue superar grandes desafios sem se desorganizar internamente, né? E eu falo isso, Isa, pode parecer fácil, né? Uma vez eu estava dando uma aula estava dando um treinamento de inteligência emocional. Nem era de Eneagrama, esse era só de inteligência emocional, né? E uma turma grande, eu estava não era nem turma minha, eu estava ministrando um treinamento para o IPOG na época, né? E era uma turma que eu estava com 120 alunos em sala de aula, né? E aí um deles falou assim para mim, Jane, assim, é muito bonito falar essa coisa de inteligência emocional, né? Porque olha para você, parece que a sua vida é muito boa, né? Uma mulher bem resolvida, né? Só que olha que interessante, Isa, nesse momento em que ele falou isso foi no ano de 2016, se eu for olhar, era
o ano da minha vida de todos os tempos mais desafiante. Olha que coisa. Porque eu estava com meu pai em coma. Meu pai teve um AVC, que foi um AVC gravíssimo, né? É um AVC hemorrágico. E ele foi para um estado de coma com AVC. E o coma dele era o coma que ele só conseguia virar os olhos. Uma pessoa que era totalmente ativo, meu pai na época com 71 anos de idade, e trabalhava independente, bonito, saudável, vaidoso. Teve um AVC, caiu, foi para uma cama, né? E além disso, além de toda a questão emocional, ainda tinha a questão financeira, Isa, porque meu pai não tinha plano de saúde. Imagina, meu pai a vida inteira morou no interior. Interior geralmente tem hospital de graça, tudo que precisa tá ali. Então, nunca se preocupou em fazer um plano de saúde, né? E com essa questão do AVC dele, só para você ter uma ideia, assim, meu pai veio pro neurológico, ficou 7 dias na UTI, teve que fazer uma cirurgia na cabeça. De 7 dias, a gente ficou com uma dívida de R$80 mil. Nossa Senhora. Isso sem mencionar que depois a gente teve que montar toda uma estrutura, né, de home care, de cuidadores. Nossa. Que isso custava pra gente, no mínimo, R$10 mil por mês. Então, por que eu tô te contando isso? Porque quem olhava para mim achava que minha vida estava maravilhosa, né? E não é que eu estava fingindo, não é isso. É porque quando você tem estrutura emocional, você lida com as questões sem se desorganizar internamente, né? Até hoje mesmo, quando eu olho para trás, que eu vejo assim, porque foram 2 anos e 8 meses, né? Eu penso, foi a base de muito equilíbrio emocional que a gente conseguiu superar tudo isso, né? E passar bem por tudo isso, né? Apesar de todos os desafios, né? Porque é como se fosse uma cadeia, Isa. Desmoronando uma coisa, é um efeito dominó. Vai atingindo outras áreas da nossa vida também. Com certeza, né? Você imagina, desestrutura. Sim, tudo, desestrutura. E eu vejo assim que o maior ganho do equilíbrio emocional, da gente ter o domínio das nossas emoções, esse é o principal ganho. Esse é o principal ganho. E a gente agora, nesse período que a gente passou pela pandemia, isso ficou muito claro, né, Isa? Com certeza. Quem conseguiu passar por isso sem se desorganizar internamente foram as pessoas que tinham um mínimo de equilíbrio emocional. Com certeza. Tanto que a gente vê hoje, né, o quanto as pessoas, tem muitos, né, assim, que estão muito perdidos. Sim, as consequências estão aí. Estão muito, né, estão desequilíbrios de todas as ordens, né, e, enfim, faixas etárias. Sim. Então, eu falo, né, eu tenho uma iniciadora sensacional, a Lu Gamache, eu sou iniciada dela, e ela fala assim, né, que a paz está pedindo socorro, sabe? Sim. É assim, então ela nos convida a sermos socorristas da paz. E eu vejo que esse preparo da gente se autoconhecer, da gente buscar, né, leituras saudáveis, relacionamentos saudáveis, ajuda a gente nesse socorro para a paz. Sim. Porque o equilíbrio emocional, como você está falando, né? A gente tem uma paz diferente. Você vê no seu mundo, você dando um exemplo, né? O mundo à volta, né, externamente lá na sua casa e tal, mas você tem uma base, uma estrutura. É isso. Eu acho que é fundamental. E até nos relacionamentos, né, Isa? Se a gente estiver bem, se a gente estiver saudável internamente, a gente se relaciona melhor com o outro fora. Sim, né? Com certeza. Tudo começa de dentro mesmo. Não adianta a gente ficar tentando mudar fora, tentando resolver os problemas fora, se a gente não voltar para dentro. E é exatamente esse o nosso maior desafio, porque a nossa sociedade cada vez mais nos convida a quê? Olhar para fora. Né? Olha o tanto de demandas que nós somos bombardeados constantemente, externo, né, Isa? Somos muito mais cobrados hoje, somos muito mais... a nossa entrega, ela tem que ser uma entrega, assim, acima da média, em todos os níveis. Competitividade muito alta. Competitividade. Então, a gente trazendo isso para o âmbito das mulheres, você tem que ser boa mãe, você tem que ser boa esposa, você tem que estar bonita, sexy, você tem que treinar, a sua entrega tem que ser uma entrega perfeita.
Tá, e aí? E aí você fica só olhando para fora, né? É. É o telefone o tempo todo, né? Ao mesmo tempo que é uma ferramenta fantástica também, isso aqui nos leva para fora o tempo todo, Se deixar, né? escraviza, né? E quanto mais a gente olha para fora, menos a gente olha para dentro, né? Porque olhar para dentro é treinável. A gente precisa treinar, porque naturalmente a gente não faz isso. Né? Quando é que a gente para olhar para dentro e pensar, por que eu estou sentindo isso? O que foi que provocou isso em mim? E não tem receita mágica, tudo começa por isso. São os questionamentos, né? É você prestar atenção em você mesmo. Né? Tudo que a gente domina, a gente teve que treinar isso antes, né? Sim. Se você, por exemplo, sabe dirigir, tem o domínio do carro, você teve que treinar isso constantemente, né? Se você vai falar uma nova língua, aprender uma nova língua, você precisa treinar isso. Então, para a gente se conhecer é a mesma coisa, sim, né? Com certeza. Não é? E às vezes é um esforço, né? Que a pessoa fala, ai, não, eu não quero fazer isso, eu não quero. E a gente fala nisso, né? Nessa coisa da pessoa querer se conhecer. Parece que é algo que, assim, que puxa mesmo para a quietude, para não dar o passo, acostumou com aquele desconforto, vamos falar, né? Sim. Então, é isso, tem uma... A gente vai se anestesiando nas situações. E até nas coisas ruins mesmo, né? E é um estado de vigilância constante. Tem 11 anos que eu trabalho com isso, com desenvolvimento pessoal. E é um estado de vigilância constante. Exato. Claro que quanto mais a gente treina, vai ficando mais fácil, mais natural, né? Mas às vezes a gente ainda sabe? Já ouviu aquele ditado, enfia o pé na jaca? Sim, demais, né? Exatamente. E quanto mais as cobranças externas, mais cuidado a gente tem que ter, né? Porque hoje nós somos múltiplas funções, né, Isa? A gente é mãe, é profissional, é esposa e se a gente não cuidar, a gente é engolido por tudo isso. Exatamente. Então, a gente tem que ter, a gente chama isso de eu observador, né? Se observar o tempo todo, né? Porque senão a gente entra no piloto automático de uma forma muito fácil. Também tem o orai e vigiai, quer dizer, essa vigilância, né? Ela não pode parar. É o orai e vigiai constantemente. Nossa Senhora, é isso mesmo. E aí você falou, Jane, que você dá cursos, você tem um curso. Como que é o seu atendimento? Como que é o seu dia a dia? Eu trabalho com treinamentos, né? Até o início desse ano, meus treinamentos eles eram exclusivamente presenciais, né? E eu confesso para você que eu tinha até uma certa barreira em relação a treinamentos virtuais, né? Principalmente porque a gente está falando de emoções, eu sou muito do contato, do olho no olho. Que é super legal, né? Sim. Mas eu comecei a rever isso, né? Eu fiz uma mentoria para uma amiga minha que está morando nos Estados Unidos, né? E assim, foi transformador para ela. E ela falou, Jane, pensa nisso. Porque você vai alcançar pessoas que não terá condições de fazer o treinamento presencial. Com certeza. Pensa em levar isso para as outras pessoas. E foi ela que me deu esse start, sabe? E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu preciso entender como é que funciona esse negócio, né? E aí, comecei a fazer cursos online, para ver como é que era o processo, né? E olha, todas as minhas barreiras caíram por chão, tá? Inclusive, eu estou fazendo um MBA em neurociência, porque eu venho estudando a neurociência já há alguns anos, aí me propus a fazer esse MBA. São recursos diferentes, assim. Hoje, tem vantagens num curso digital que não tem no curso presencial. Olha que legal, né? Cada um tem a sua... Cada um tem as suas particularidades, e não dá para dizer que um é melhor do que o outro, né? Então, fiz mais uma formação em Enneagrama finalizei no início desse ano, né? Já foi a minha 9ª formação como instrutora de Enneagrama. E aí eu fiz essa no formato online e comecei a fazer esse MBA em neurociência e vi que existe inúmeros recursos, assim, que você pode dar um treinamento com
toda a competência, com toda a estrutura, né, para que os alunos tenham resultados, né? E aí fiz o lançamento, inclusive, do meu curso agora, semana passada, quinta-feira, né? Legal, que bom. E tem uma turma que vai começar agora dia 23 de novembro, né? E essa é específica em Eneagrama? Essa é inteligência emocional à luz do Eneagrama, né? Porque o Eneagrama, Isa, ele é a metodologia, o caminho para se chegar à inteligência emocional. Né? Porque assim, se a gente for... O que é o Eneagrama, né? Para a gente falar de uma forma bem assim, simples e compreensiva, né? O Eneagrama é como se fosse um mapa do comportamento humano. Qual que é a função de um mapa? Né? Se a gente for trazer isso para a nossa prática mesmo, né? A função de um mapa é mostrar para a gente onde nós estamos e apontar caminhos para um destino. Sim. E é exatamente isso que o Eneagrama faz no âmbito da personalidade, do desenvolvimento humano. Uhum. Ele mostra quem eu sou, mostra essa visão realista, sem julgamento, sem autocrítica. Uhum. Quem é a Isa? Pontos de forças, qualidades, competências e pontos frágeis. Sim. E nós somos isso. Claro. Nós somos uma mistura de coisas boas e de pontos frágeis. Isso luz é o ser humano. Sombra, né? Luz e sombra. Né? Com certeza. E se nós temos consciência disso, a gente consegue administrar isso. Então, isso é nos situar. O Eneagrama mostra pra gente. Né? E ele aponta caminhos para o seu desenvolvimento. Então, ele é uma ferramenta que te mostra, olha, esse é o seu caminho. E o seu caminho, Isa, não é o meu caminho. Uhum. Então, ele tem essa beleza de trazer essa singularidade, de olhar para cada indivíduo como único. Não é uma coisa só para todo mundo, né? Então, a gente, dentro desse processo de nos mostrar quem somos, né? É o que entra a questão do autoconhecimento, né? E aí, aponta o caminho para o seu crescimento e te dá ferramentas para isso, que torna um processo prático e efetivo. Porque se mostrar só quem você é, Isa, mas não te dá ferramentas... você vai fazer o quê com esse conhecimento, né? Exatamente. Eu sou, mas e aí? Onde que eu vou? Fica mais angustiante, né? Porque você... Claro que quando a gente olha para dentro, a gente vê a nossa luz e a nossa sombra. Sim. Mas se você não tiver como evoluir, ele fica muito mais angustiante, né? É porque chega um momento que às vezes a gente até sabe as virtudes, não virtudes, luz e sombra, mas a gente não tem a força sozinho. Então precisa de alguém que estudou, no seu caso, né, se especializou e que está falando aqui tem uma forma de te dar um direcionamento. O direcionamento, Isa, isso muda todo o processo, né? Porque às vezes a gente fica nessa tentativa de ir sozinho, né? Erros e acertos, né? Não estou dizendo que não vai chegar, vai, mas vai demorar muito tempo, muito mais tempo, né? E tem um outro ponto aí que é importante a gente falar também. A gente não tem esse poder de olhar para aquilo que está no nosso inconsciente. Com certeza. Né? A gente olha aquilo que está no poder da gente perceber, do nível da nossa percepção. Né? Para a gente mergulhar um pouquinho mais fundo, né? Precisa de um direcionamento. Né? Sim. O que eu mais ouço, Isa, assim, é muito lindo o processo de autodescoberta. Né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu falo assim que independente de ganhar para isso ou não, é algo que eu quero fazer para minha vida. Isso tá ligado ao meu propósito, né? Sim. E é muito bonito ver isso, né? Porque quando as pessoas se olham, e olha que não sou eu que mostro o perfil delas, não. Porque no Eneagrama a gente trabalha com perfis de comportamento, né? São 9 perfis. Tanto que a palavra Eneagrama, Enéa significa 9, gramos, figuras. Isso quer dizer o quê? 9 tipos de personalidade. Claro que nós não somos uma coisa só. Sim. Nós temos um pouquinho de cada, né? Claro. Mas dentre essas 9 tem aquilo que é mais presente na nossa vida, né? E o que eu mais ouço é as pessoas falarem assim, gente, eu não percebia que eu fazia isso. Olha só que legal. Aí a gente começa a lembrar, bem que meu marido falava algumas coisas, né? Bem que a minha mãe fala sobre isso, né? Mas quando vem de fora é diferente, né, Isa? Se você aponta um dedo para mim e me mostra algo,
Gente, a nossa principal habilidade é defender, né? Lógico. Defender o nosso ego, né? E a história, né, do outro ver e a gente não vê, às vezes eu faço até, assim, a imagem, né, de eu me olhando no espelho, eu estou aqui que eu acho que sou eu mesma. Aquilo que reflete é o que as pessoas veem de mim, né, e em mim. Então, às vezes é isso. Se não tem alguém para mostrar no meu eu aqui, vamos dizer, o verdadeiro, né, vamos falar assim, algo que está refletindo, às vezes eu fico só nessa, né? De refletir, mas eu não sei o que estou exatamente refletindo. A pessoa fala, você tem, eu não sei, não, o que é isso, tal, mas nós está somos lá. muito bons em justificar. Por isso que é tão fácil, Isa, e todos nós fazemos isso, sempre achar culpados para o que a gente está vivenciando. Né? É muito fácil a gente fazer isso, né? Se a gente está triste, é porque fulano e ciclano fez isso, ou por essa e aquela circunstância. É muito mais fácil a gente fazer isso. Aliás, é libertador a gente achar um culpado para as coisas que estão dando errado para gente. E isso é do humano e tá tudo bem, né? Só que quando a gente vira esse olhar para dentro, né? A gente se torna dono da gente mesmo. E isso é muito poderoso, né? E quanto mais a gente é dono da gente mesmo, menos a gente está suscetível ao externo. Né? O externo não tem mais esse poder sobre a gente. Claro, por quê? Porque isso gera autorresponsabilidade, porque eu sei a minha parcela de responsabilidade em cada processo, né? Mas ao mesmo tempo é libertador também, porque agora eu sei que depende das minhas ações, das minhas atitudes, né? Escolhas, né? Das minhas escolhas, né? No início é mais doloroso esse processo, né? Até a gente aprender, até ter domínio, né? É aquela metáfora que a gente usa, até a gente aprender a dominar o carro, né? Imagina. É muito difícil, mas depois se torna muito mais natural. Muito mais natural. Essa coisa eu lembro, você falando de carro, eu lembro aos 18 anos eu tirei minha carteira e não comprei o carro e tal, e quando eu fui ter o carro eu já tinha 22 anos, parece. Acho que era por aí. Então, eu tinha a carteira e não dirigia. Então, medo de entrar no carro, medo de sair no trânsito. Então, isso, né, às vezes é o mesmo caso. A gente tem medo de se enfrentar por aí, de falar o que pode acontecer quando a gente se olhar para dentro, nas buscas internas. E isso é real. E depois, quando você vai para o trânsito, dirigindo, em qual cidade for, o trânsito que for, você tem a segurança. Gente, isso é maravilhoso, é libertador mesmo. Por isso que eu falo assim, todo mundo tinha que conhecer sobre isso. Todo mundo tem que ter a oportunidade de falar que é possível, e é possível para todo mundo. Isso é possível para todo mundo. Independente da circunstância que as pessoas estão vivendo. Se você está num processo de dor, se você está num momento bom da sua vida, né? Porque a vida é assim, momentos de riso, momentos de dor, né? Independente de qual seja o momento, é possível a gente se tornar dono de si mesmo, né? E isso é o verdadeiro empoderamento, né? A gente ter a capacidade de olhar para a gente mesmo, saber o que é que eu preciso mudar aqui dentro, quais recursos buscar, né? Isso transforma a nossa vida, e não só a nossa vida, viu, Isa? Transforma o ambiente em que a gente está também, né? Porque enquanto a gente não tem essa consciência, nós estamos muito mais na posição de cobrar do externo, de exigir do externo, né? De julgar. Né? Como nós somos bons em julgar, né? E essa coisa, né, da gente, eu faço também, uso uma metáfora, né? De uma pequena vela acesa. Se a gente se torna essa pequena vela acesa, a gente já vai iluminar aquele cantinho que a gente está, pelo menos. Quem está ali no entorno já se beneficia dessa luz, dessa claridade, né? Então, é isso. Assim, quanto mais pessoas se conscientizarem, né, dessa necessidade de se olhar, de buscar processos, pessoas que estão trabalhando, né, com as terapias breves, qualquer tipo de terapia, né, que eu acho que é assim, porque quando, por exemplo, eu estou aqui ouvindo falar do Enneagrama, eu falo, gente, que sensacional, de repente é esse o meu caminho,
né? Eu entender minhas 9 personas, eu descobri, né, que o meu equilíbrio emocional pode estar em desenvolver uma ou outra, que eu possa estar trabalhando em uma ali, ou vivenciando uma mais que a outra, e aquela não é o meu ponto forte, é ter essa luz consciente, né, de que eu posso fazer diferença atuando numa dessas 9 que é mais forte. Então, eu acho, assim, sensacional, realmente... E atuar naquilo que a gente tem poder, né, Isa? Porque quando você falou, assim, dessa questão de você ser luz no seu ambiente, às vezes a gente fica até angustiado porque a gente fica olhando para fora e se sente tão impotente, né? De mudar o país, de mudar o estado, de mudar, ou seja, a organização que a gente trabalha, né? Mas se a gente consegue mudar dentro da nossa casa, isso já é muito poderoso. Isso é muito poderoso, né? Eu me lembro que quando eu estava na formação mesmo para ser instrutora de Enneagrama, eu fiquei num período de 2 anos em formação, né? E o meu líder falava assim para mim: Jane, você já está pronta, você pode ir para a sala de aula. E eu sempre falei, o dia que eu conseguir aplicar dentro da minha casa, com a minha filha, aí sim eu estou pronta. Olha que legal isso. Porque a maior transformação de autoconsciência para mim, Isa, foi como mãe. Foi como mãe, sabe? Porque se eu não consigo usar isso dentro da minha casa, lá fora não vai adiantar, né, Isa? A gente fala, né, assim, a gente não dá o que a gente não tem. Né? Não. Se a gente não tem a experiência, a vivência de se transformar, como é que você vai transformar o outro? Às vezes eu fico vendo assim, sabe, Isa, assim, por exemplo, um tema, assim, que as pessoas falam muito da questão do meio ambiente, né? E aí eu vejo as pessoas criticando desmatamento, sabe? Mas às vezes a pessoa não recicla o lixo dela dentro de casa. Exato. Não separa o lixo. Aquilo que está no nosso poder, dentro da nossa casa, né? E começa aqui de dentro. Até isso começa de dentro para fora, né? Então, eu penso que, de repente, às vezes a gente teria que parar, às vezes, um pouco de olhar para o todo, para o lá fora, né? Daquilo que eu não tenho controle, e voltar os nossos olhos para aquilo que eu posso mudar. Começa pela nossa casa mesmo, né? Como eu tenho sido como mãe, né? Como eu tenho sido dentro do meu ambiente de trabalho, né? Mas, às vezes, porque é mais fácil mesmo olhar para fora. É muito mais fácil, né? Porque a gente, por onde a gente passa, o exemplo que a gente é e que a gente deixa, ele fica. Se for um bom exemplo, ele fica. Se for um mau exemplo, ele fica. E fala mais do que as nossas palavras, né? Com certeza, com certeza. É isso aí, por onde a gente passar, que a gente passe deixando algo que realmente vai agregar, contribuir, né, com aquilo que fazer, com o objetivo da gente aqui no planeta como ser humano, né, que a gente se torne realmente, assim, humanidade, né, aquilo que seja que traga pro bem, pro bom, né. Sim. Então, autoconhecimento, como você já falou aí, é muito realmente, eu acho que é o caminho, sabe, é aquilo que... É o princípio. É o princípio, exatamente, é aquilo falar assim, né, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, o que eu posso melhorar, fazer melhor por mim primeiro, né, que a gente faz também, usa metáfora, eu gosto muito também do avião, né, primeiro, se precisar, máscara de oxigênio, primeiro use em você, se equilibre-se, para você ajudar quem está do lado, exatamente. Ninguém dá o que não tem, né, Isa? Não adianta, se a gente querer doar o que não tem dentro da gente, vai ser um esforço muito grande, né, e isso adoece também. Com isso certeza, adoece, com certeza. Adoece a gente, né? Jane, e aí no caso, você falou que agora está atendendo online ou você só está dando os cursos online? Cursos online. Só, mais os cursos. São os treinamentos mesmo, né? Foi o lançamento da minha primeira turma, que vai começar dia 23 de novembro, né? Inclusive as inscrições ainda estão abertas, né? Nós vamos compartilhar aqui depois. E olha, Isa, eu fiz uma coisa assim extraordinária para comemorar essa primeira turma minha. Ai, gente, então vamos aproveitar.
aproveitem. Nós vamos divulgar aqui o Sim. Instagram da Jane, é lá que você vai, né, Sim, que todo sim. mundo vai ter acesso. Sim. Vamos ouvir essa conversa aqui, assim, é dia 23 de novembro? Dia 23 de novembro Nossa, que começa. vai Serão dar... 8 encontros uma vez por semana, Então. né? Eu vou seguir o mesmo processo do treinamento presencial. Não, vai dar tempo da gente colocar no YouTube. Vocês vão curtir, compartilhar, né? Vamos ver lá no nosso canal, né? Mente Holística. E vai estar lá a Jane contando isso aqui tudo. Vocês vão entender o quanto é importante realmente. E quem sabe vocês vão estar participando dessa primeira turma aí, com essas surpresas, né? Nesse lançamento, Isa, que eu fiz semana passada, eu fiz a divulgação e eu pedi que as pessoas que fossem assistir a aula, tinha que fazer uma inscrição, para que elas... eu fiz uma entrevista com elas, para que ela respondesse algumas perguntas para mim, né? Sim. De que o que ela estava buscando, quais eram os principais desafios, né? E foi muito legal eu ter feito essa pesquisa, sabe? Porque, assim, deu para ter uma ideia de quais são as principais dores que as pessoas estão vivenciando, né? Sim. Então, as pessoas estão muito carentes até mesmo de saber quais são as suas forças. Muita gente com autoestima baixa, que não sabe o seu valor, que não sabe que tem coisas lindíssimas dentro de si. Às vezes a vida tem maltratado tantas dores, que chega um momento em que a gente não sabe mais. Parece que não tem nada bom dentro de mim, porque tudo dá errado. Relacionamento deu errado, emprego tá errado, eu não tô fazendo... Às vezes eu trabalho, tenho emprego, mas não é o que eu gosto de fazer. E a gente vai perdendo essa capacidade de enxergar as coisas boas que tem dentro da gente. E eu disse assim, sabe? E toda a minha aula eu construí com base nessa pesquisa, sabe? E o que eu disse foi, olha, quem nos criou, seja qual for a crença de cada um, ele não deu privilégios para alguns, né, Isa? Para todo mundo, ele deu dentro de si, todos nós temos dentro da gente, pedras preciosas, coisas riquíssimas, coisas muito poderosas. Só que se eu não consigo ver isso, o mundo lá fora também não vai ver, né, Isa? Se eu não vejo, então, primeiro que tem que ver sou eu, para que eu possa tomar posse disso, né? Para que eu possa tomar posse. Então, tem muita gente assim, com autoestima baixa, que acha que não dá conta de mais nada, passando por processos de dores, perdendo a esperança. Perdendo a esperança, né? Então, eu acho que esse é o momento de que é nossa responsabilidade, igual minha que trabalho com isso, você que cria esse espaço, que vivencia isso, né, Isa? Eu acho que mostrar isso para as pessoas, tem sim. Tem coisa muito bonita aí dentro, você tem uma força incrível aí dentro. Você só precisa buscar isso, mas está aí dentro, né? O que eu falo muito para os meus alunos, assim, porque as pessoas falam muito, Isa, quando eu termino o treinamento, elas falam assim para mim, Jane, não existe dinheiro no mundo que paga. Como eu estou me sentindo agora. Ai, que lindo, não é? Nossa, muito, isso gratificante. E nem para mim, preço. Não, e nem para mim tem dinheiro que paga. E o que eu falo para essas pessoas, Isa? Eu não trouxe nada de fora para dentro. Nada. Eu só mostrei para ela o que já estava dentro dela. Já está dentro de cada um, né? E a questão é a gente ver isso, né? E a gente corre o risco de passar uma vida inteira mendigando fora o que está dentro da gente. Exatamente. Né? E a gente vê isso, pessoas que passam uma vida infeliz a vida inteira. Né? Não encontrou o seu propósito, não sabe o que está fazendo aqui, né? Não sabe a que veio. Né? Então, eu acho que até nisso, até para a gente saber qual é o meu propósito nessa vida. Ninguém está aqui à toa. Não. Né? A gente não está numa passagem. Não, só, né? imagina. E até para a gente saber disso, a gente precisa se conhecer. Saber quem nós somos de verdade. Né? E eu ontem até eu gravei aqui, e assim, falando que o tempo, né, ele vai construindo as conexões, essa coisa né, nós nos conhecemos já tem um tempo, né, quando eu estava em uma atividade do mercado imobiliário, que é a minha primeira profissão, né, e aí, assim, eu acho muito legal isso, sabe, você lá no seu canto, o outro no outro, e de repente a gente aqui, para contar, né, a sua história, falar do seu trabalho, porque é isso mesmo que você falou, sabe? A ideia
desse, né, do Mente Holística é exatamente isso, fazer com que as pessoas vejam, sabe? Entendam que é possível, que não precisa ficar na dor o tempo todo, não precisa, porque tem pessoas que já se, né, que manifestam até, inclusive, a vontade muito, muito grande de poder contribuir e ajudar, que é, né, você agora fazendo cursos, olha que legal. Primeira turma online, falando aqui com a gente, já contando. Eu acho isso sensacional, Jane. E assim, quando você fala, a gente também... Existe uma força muito poderosa, Isa, que eu acho que a gente começa a atrair também essas coisas, né? Ah, sim. Nada na nossa vida é por acaso. Claro que não. Nada, claro que tudo tem um propósito. Às vezes a gente não entende no momento que está acontecendo, né? Exatamente. Mas tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. Mesmo que depois a gente vai entender isso, mas a gente começa a atrair aquilo que é para agregar, aquilo que é para somar, né? Então, eu estou querendo dizer que eu sei que esse nosso encontro não é por acaso. Não, imagina, claro que não, claro que não. É assim, a gente também, né? Nós estamos numa estrada, né? Você do seu jeito e do meu, mas que o objetivo é o mesmo, Sim. sabe? Se dar, cuidar do outro também. Aí, às vezes, as pessoas me perguntam, né? Por quê, né? Você estava numa função na vida e agora está no meu Instagram, agora é terapeuta, né? E tal. E aí eu falo assim, sabe? Primeiro, né? Com os estudos, com o tempo, a gente lê muito e tal, as experiências da vida, né? Agora mãe, avó, enfim, quer dizer, a gente já tem muito. Aí eu falo, o copo vai enchendo, vai enchendo. Então, quando ele começa a transbordar, você fala assim, eu preciso passar para alguém. E é uma responsabilidade. Sabe? Responsabilidade também da gente, né, Isa? Eu acho que não é só a gente trazer para a gente, não é só aprender. Não, claro, então. O conhecimento, isso traz junto responsabilidades. A gente tem o dever de levar isso para as outras pessoas também. Eu vejo dessa forma. Exato. Quanto mais nos é dado, mais é exigido. Sim. Agora, a gente pode realmente falar, não, é porque é liberdade também. Sim. Mas, às vezes, a gente tem assim, sabe? Essa coisa, um chamado, né? É como você conecta com alguém lá de fora, você faz, né, dá um curso para a pessoa e ela já te fala, não, vai online e tal. Quer dizer, olha quantas, né, pessoas que você vai agora acessar. Então, é isso, é esse chamado. Isa, e isso é tão assim, essa troca, né, o que a gente está fazendo aqui em sala de aula, né, eu falo sempre assim, eu levo conhecimento fundamentado dentro do Eneagrama, dentro da neurociência. Uhum. Mas o que acontece ali naquela turma, a vivência, a troca ali dentro, Isa, não tem faculdade no mundo. Não tem faculdade no mundo. As pessoas se abrirem verdadeiramente, né? Falarem de si, as pessoas encontrar o universo do outro, se reconhecer no outro. Isso é muito lindo. E isso é transformador na nossa vida. Né? E cria vínculos, né? Cria vínculos energéticos, às vezes vínculo, né? Às vezes até de próprio relacionamento mesmo, né? Pessoal, né? Vamos falar assim. Porque eu acho que é isso mesmo, né? A gente está numa estrada e de repente você conecta. E você fala, gente, isso aqui é um aliado que eu tenho, né, para o meu trabalho, é um aliado que eu tenho para o meu objetivo, para alcançar aquilo que eu estou construindo, né, com e quanto que a gente se transforma nesse processo também. Né? Eu nunca saio de uma turma do mesmo jeito que eu entrei, Isa. E eu falo, gente, que privilégio isso, né? É verdade. Que privilégio isso, né? Porque, ensinando, aprendendo. É uma troca, o tempo todo é uma troca. O tempo todo é uma troca. Não tem como eu sair de um ambiente desse do mesmo jeito que eu entrei. Não tem jeito. A gente entender isso, né? Que nós estamos aqui exatamente, sabe? Essa coisa de pertencer a algo grande ou pequeno que seja, mas eu fazer aquilo que me cabe. A gente ser útil na medida daquilo que é necessário ali naquele momento, né? Sim. É muito, muito, muito especial, Jane. E aí, você já falou que essa coisa do
da inteligência emocional, você está fazendo o curso agora de neurociência, e isso vai contribuir mais também, você acha? Você vai aplicar como esse novo MBA que você está fazendo? Como? Isa, eu já estudo neurociência já tem um tempo, né? Uhum. Porque quando eu fiz o curso do Eneagrama, a minha formação mesmo, Uhum. né? Eu senti necessidade de algo que pudesse trazer uma fundamentação científica, né? E aí eu comecei a fazer outras formações, né? Eu fiz terapia energética corporal, que fala da estrutura do corpo, né? Porque as emoções que estão mais presentes no nosso corpo, elas marcam o nosso corpo. Manifesta mesmo. Manifesta no nosso corpo. Então, o que isso agrega, né? Eu treino as pessoas nos meus cursos de uma forma que a estrutura corporal da pessoa já conta a história da personalidade dela. Então, isso somado com o conhecimento né, que a gente tem de personalidade, isso agrega muito. Né? Então, é como se fosse uma leitura corporal, mas não sozinha. Né? É uma leitura corporal agregada ao conhecimento de personalidade, né? Isso trouxe uma fundamentação científica, porque isso é ciência, né? Super, E a neurociência também, porque a gente fala de emoções, eu queria saber de onde é que vêm as emoções. Como é que elas se manifestam no nosso corpo? E hoje, assim, é fantástica a neurociência. A neurociência mostra em tempo real, qual a região do cérebro que uma emoção está atuando, onde é que ela está nascendo. Maravilhoso. Não, é fantástico isso. Então, eu senti que trouxe muito mais embasamento, sabe? Tanto que a minha apostila do treinamento, ela é uma apostila de mais de 100 folhas. Então, ela tem... eu trago vivências, mas eu trago toda uma fundamentação científica também, né? Porque o aluno me pergunta, de onde você trouxe isso, Jane? Eu tenho uma fundamentação. Então, nesse sentido que agregou, mas eu já trabalho com isso já há algum tempo. Desde 2017, eu trouxe a neurociência para agregar ao Eneagrama, né? E foi transformador, tá? Trabalho também com a psicologia positiva, que a psicologia positiva, o Eneagrama que eu fiz, a base do Eneagrama que eu fiz, ele mostrava muito só o lado negativo da personalidade, sabe, Isa? E aquilo me incomodava bastante, né? Porque era muito comum na sala de aula, a pessoa, quando ela se via, ela chorava, ela não gostava do perfil, sabe? E aí eu busquei na psicologia positiva a fundamentação positiva do perfil, da personalidade, que não é só coisa ruim, é o tanto de coisa boa que tem aqui, né? Então, eu acho que isso tem que ficar na mesma proporção. Sim. Não é só ver coisa ruim, nem só ver coisa boa também. Claro. Mas eu preciso ver as duas coisas. Então, assim, são formações e conhecimentos que transformaram os meus treinamentos, né? Então, nesses 11 anos aí de experiência de sala de aula, né? Houve muitas mudanças, houve muitas transformações ao longo do caminho, né? E sempre vai haver, né, Isa? Com certeza. Crescimento, né? Sim, e as coisas vão chegando e estão numa velocidade muito grande, né? Todos. E o ser humano é dinâmico também, né, Isa? A gente muda, a gente transforma, né? Não dá para ficar com conhecimento só, isso aqui, pronto, acabou, não né? Uma dá, coisa pronta e acabada. Nós não somos assim. Não somos, exatamente. Jane, então, assim, eu quero ver, né, assim, eu poderia, né, nós poderíamos ficar aqui muito Ficaríamos a tarde toda, Isa. Com certeza. Mas aí eu quero ver, assim, se você deixa uma mensagem para a turma, assim, sei lá, algo, né, que vem do seu trabalho, do que você, enfim. Fala aí para nossa... Olha, o que eu gostaria, assim, a mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas que estão nos ouvindo, ela tem a ver com tudo isso que nós comentamos aqui, que é a questão de se conhecer. Sim. O autoconhecimento. E essa frase, pessoal, ela é uma frase simples, mas ela é muito verdadeira. Tudo começa de dentro para fora. Então, se você quer mudar o mundo lá fora, se você quer mudar as pessoas, se você quer crescer em todos os níveis, começa por você. Começa de dentro, né? E quando a gente tem esse domínio do interno, nada lá fora nos segura mais. Então, se é essa mensagem que eu quero deixar. Parece algo simples? É simples. Mas isso é transformador na nossa vida. Então, se as pessoas entenderem isso,
já é um meio caminho andado. Nossa, que coisa né? boa, que mensagem linda, Jane. Aí a gente, então, né, vamos falar assim até breve, porque a gente está por aí, nós estamos, né, cada um no seu canto, mas a gente sabe que falar um oi, bater um papo, depois tomar um café. E estou à né? disposição, tá, Isa? Assim, é algo que eu faço com muito prazer mesmo, né? Apesar de toda a correria da vida, de todo, né? Eu comentei com você que eu trabalho no Tribunal de Justiça também, então não tem muito tempo disponível, né? Meu dia começa às 5 horas da manhã. Mas, assim, foi um prazer, adorei o nosso bate-papo. Também, adorei. E a hora que você quiser, estou à disposição, tá? A gente só combina. Obrigada, tá? A gente se vê sempre. Obrigada, gratidão.